Boa noite a todos, meu nome é Nicolas, eu creio que todos vocês já sabem disso. Eu e meu grupo, nós estamos aqui hoje para apresentar o trabalho de desenvolvimento em Balance Discord para empresas de comércio de pequeno porte. Vamos lá. A primeira coisa que se tem que focar nesse trabalho é que ele fala, são empresas de pequeno porte. Por quê? Esse tipo de empresa está tendo uma ascensão muito grande no país, pois são as maiorias das empresas que nós achamos. E isso está gerando uma renda muito grande para eles. Porém, as pessoas que são donas dessas empresas ainda têm uma mente muito fechada para novas descobertas, para inserir novas coisas. Então, elas não querem inserir novas coisas por acharem que isso pode atrapalhar as suas vendas ou a sua empresa. Vamos lá. O objetivo geral desta pesquisa é propor uma ferramenta de avaliação de desempenho no caso do Balance Score. É basicamente usar o Balance Score para fazer uma ferramenta de avaliação de desempenho da empresa. A pergunta que esse trabalho quer responder é: como pode se desenvolver um Balance Score para uma empresa de comércio de pequeno porte? Por quê? Alguma dessas empresas não tem os dados necessários para isso, ou simplesmente o dono não acha que é necessário. Então ele quer responder como fazer isso, como trazer mostrar que isso é uma ferramenta muito boa e que pode ser usado para ajudar a empresa, não para diminuir. Mas vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, o que é um Balance Discord? O Balance Discord é uma ferramenta de gestão que consiste em medir o desempenho das empresas. Então é basicamente isso. O Balance Discord está aí para medir o desempenho das empresas que ele é aplicado. E para isso ele usa algumas coisas, que são as perspectivas do financeiro, dos clientes, dos processos internos e além de aprendizado e crescimento, certo? Ele é considerado um método de gestão estratégica que surgiu para disseminar a visão de que para obter sucesso em um negócio precisa se focar unanimemente em indicadores financeiros e contábeis. Ele surgiu para mostrar que não é só isso que importa. Medir o desempenho da empresa é muito necessário, é muito importante. E para isso precisa-se de muito mais áreas do que o financeiro e o contábil, certo? Para isso, ele usa algumas coisas que são, como foi falado antes, o financeiro, que é como atender os objetivos dos acionistas, que é como é que eles vão atender os objetivos das pessoas que investiram dinheiro naquela empresa e querem um retorno. A outra coisa, os processos internos. Quais são os processos são direcionados de valor? Quais são os processos direcionados em valor? O porquê, o como o valor é desenvolvido, todo esse tipo de coisa. O próximo é o aprendizado e crescimento, que são capazes... Desculpa, me enrolei um pouquinho. O próximo é aprendizado e crescimento, que é: somos capazes de apoiar a inovação? Como eles vão apoiar essa inovação? Se eles são capazes, se eles têm o financeiro para fazer isso, se eles têm os processos internos para fazer isso, toda essa parte. E por último, mas não menos importante, são os clientes. Com tudo isso, como é que eles vão fidelizar os clientes? Como é que eles vão fazer os clientes se sentir bem? Como eles vão fazer com que os clientes voltem e queiram comprar de novo nessa empresa? É por isso que o Balance Score é muito importante, porque ele mostra muito mais coisas do que somente um financeiro contábil. Agora eu vou passar a palavra para a Joyce para que ela possa continuar. Boa noite, eu vou falar sobre o desenvolvimento do Balanced Scorecard.
Para o autor Atkinson, o BSC é um sistema de avaliação de desempenho que a empresa utiliza para monitorar seus objetivos primários e secundários. Ele explica que o scorecard equilibra as medidas de desempenho, considerando os resultados e as causas sobre os objetivos primários. E ainda defende que a ferramenta propicia um desenvolvimento de um sistema consistente e inclusivo, de planejamento e controle, permitindo ao gestor visualizar a diferença entre uma empresa bem-sucedida e de uma empresa fracassada. Os autores Kaplan e Norton indicam que os primeiros passos no processo de implementação do BSC é esclarecer a visão estratégica da empresa, comunicar a estratégia corporativa a todos os colaboradores, delegar iniciativas estratégicas simultâneas a mais de um setor, orientar cada setor que desenvolva sua própria estratégia com coerência com a estratégia principal da empresa. Para facilitar a implementação do BSC, o autor Atkinson cria um quadro explicativo onde ele fala passo a passo de como fazer essa implementação. O primeiro passo, segundo o autor, é definir o objetivo primário. Segundo ele, esse é um dos passos mais simples porque geralmente são bem feitas, porque a maioria das empresas de iniciativa privada buscam o lucro. Então, delimite o seu objetivo primário, aumentando a riqueza dos seus acionistas. A segunda etapa é compreender os stakeholders e os processos que contribuem para o alcance do objetivo primário. Segundo o autor, essa etapa é fundamental, porém muito difícil de ser feita, pois consiste na capacidade da empresa utilizar seus recursos para aumentar seu desempenho. Um exemplo desses é programas motivacionais para os funcionários, para assim, consequentemente, ter aumento no seu lucro. A terceira fase está direcionada ao desenvolvimento dos objetivos secundários, que estão direcionados ao objetivo primário. Essa etapa envolve os gastos necessários para a melhoria dos processos e do desenvolvimento, e também da extensão dos indicadores de desempenho aos níveis operacionais da hierarquia. Na quarta etapa, está relacionada a especificar e tornar pública as convicções acerca dos processos que geram resultados. Essa atitude pode despertar o senso de responsabilidade a toda empresa, podendo ser inspiradora. Em relação ao procedimento metodológico utilizado para a realização desse trabalho, foi utilizada a avaliação de desempenho através de entrevistas semi-estruturadas com os gestores e os funcionários da empresa, através também de análise dos documentos formais e informais e visita em loco. Tudo isso para analisar a realidade da empresa, identificar os problemas e buscar e experimentar soluções a fim de melhorar os processos internos dentro da organização. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o capítulo 4 do relatório da análise empírica, começando com a descrição do caso. Então, a empresa é uma empresa cujo nome fictício é Alfa. Ela foi fundada em 2009 e ela trabalha com rolamentos e retentores. O dono da empresa, ele já trabalhava nessa área, por isso que ele escolheu o ramo para empreender. Ele prefere trabalhar com estoques de materiais que têm mais saída, os materiais que são mais vendidos na empresa. Hoje em dia, a empresa conta com 4 funcionários na empresa, o sócio administrador, o financeiro, o vendedor 1 e o vendedor 2 e o 3. E também com um consultor. O faturamento médio anual é mais ou menos 1,1 milhão e as vendas são realizadas majoritariamente em Curitiba e na região metropolitana, que é a região onde a Alfa está localizada. Ela é localizada nessa região por conta do maior nível de mecânicos que existem nesses locais. Mas ela também vende para o Paraná, para Santa Catarina e para São Paulo. Eu vou falar sobre o diagnóstico da organização. Para diagnosticar a empresa Alfa, foi feita uma entrevista semi-estruturada com o proprietário em 2017. Na entrevista, constatou que eles não têm nenhum tipo de planejamento para orientar o funcionamento da empresa. E aí o proprietário informou que ele participa de um programa promovido pelo Sebrae para profissionalizar o processo dos negócios. Ele foi questionado, então, sobre o planejamento estratégico e ele disse que não conhece os 3 pilares missão, visão e valor. E ele também disse que não sabe quais são os objetivos da empresa a médio e longo prazo. E ele diz que o ponto forte da empresa são as
as variações e diferenças nos produtos que ele tem, então a diversidade. E também o preço como um ponto fraco. Diante disso, já que eles não têm nada disso, foi feito um planejamento estratégico para a empresa. Não é o principal foco desse artigo, assim como diz no próprio artigo, que não é um dos principais focos, mas foi apresentado esse planejamento estratégico, já que é um ponto primordial na empresa e que está completamente em falta, porque eles não têm nem noção sobre o que é. Então, a princípio, eles desenvolveram a missão, visão e valores da empresa. De certa forma, a missão, visão e valor da empresa já existiam. Eles meio que só não sabiam que aquilo era missão, visão e valor da empresa. Eles nunca tinham colocado em palavras, nunca tinham escrito aquilo, mas eles já sabiam que eram pontos determinantes para a empresa. Mas foi criado isso e, com base nisso, foi delimitado também as diretrizes estratégicas para a Alfa seguir. São elas a criação de novos canais, elaboração de fluxo operacional, investimento em capacitação dos colaboradores, aperfeiçoação dos controles internos, realização da gestão dos custos para aumentar a lucratividade. Eles viam todos os processos financeiros e contábeis da empresa através de uma planilha do Excel que o próprio fundador fazia. Então, ele disse que a empresa sempre obteve resultados positivos, mas isso é tudo com base no que ele faz num planejamento apenas pelo Excel. E o desenvolvimento de novos canais de venda, realização de busca de novos fornecedores, conhecimento aprofundado no mercado. Então, o dono, ele trabalhava com isso, por isso ele decidiu abrir essa empresa. Mas ele não tem um conhecimento aprofundado sobre isso. E talvez os vendedores dele tenham menos ainda. Então, eles precisam investir nisso. Melhorar o espaço físico e padronizar as rotinas da empresa. Criar os procedimentos que eles vão realizar diante de cada colaborador. Então, o sócio administrador, o financeiro e os 3 vendedores. Desenvolvimento do BSC. A primeira etapa para o desenvolvimento do BSC consiste na definição da estratégia. A segunda etapa, por sua vez, consiste na fragmentação da estratégia em objetivos viáveis pelos funcionários. A partir da elaboração do mapa estratégico da empresa, utilizando as diretrizes estratégicas, foram elaborados os indicadores, metas, prazos e definições de áreas ou funcionários responsáveis pelo alcance das metas. A criação de indicadores foi estabelecida para análise de desempenho em acordo com as 4 perspectivas sugeridas para o BSC. Essa etapa demandou algumas visitas à empresa e também discussões com o sócio administrador, tanto em loco quanto por e-mail. A seguir, são apresentados os quadros que contêm os pontos citados anteriormente, estabelecidos a partir do BSC. No quadro de perspectiva financeira, no indicador ROA, retorno sobre ativos, a meta é alcançar um resultado de 33%, ou seja, 20% superior ao resultado do ano passado, 2016. O prazo para o cumprimento dessa meta é de 5 anos, e o responsável pela sua execução é o sócio administrador, que também é responsável por alcançar uma margem líquida de 25% em um prazo de 3 anos. Em referência à venda de mercadorias mais rentáveis, o objetivo é melhorar em 50% a quantidade de vendas comparada ao ano anterior, 2016. Essa meta possui um prazo de 5 anos, e o setor de vendas é responsável por alcançar esse objetivo. No quesito renda bruta, a meta é em 5 anos alcançar a quantia de 1 bilhão e 880 milhões de reais em vendas no ano, meta destinada ao setor de vendas, que também é responsável por fazer com que 10% das vendas sejam para outros estados do país, no prazo de 1 ano. No quadro BSC de perspectiva de clientes, todas as tarefas são de responsabilidade do sócio administrador, sendo elas: alcançar 4 novos canais de divulgação em 5 anos, anunciar em 27 estados no prazo de 5 anos,
alcançar 1.400 produtos disponíveis em estoque, aumento de 40% em relação ao ano de 2016, também em 5 anos, ampliar o espaço físico em 50 metros em 1 ano e limitar a porcentagem de vendas perdidas em 3% do total de vendas em um prazo de 5 anos. No quesito de processos internos, é onde há a maior quantidade de indicadores e metas a serem alcançadas. O sócio administrador, por exemplo, tem a responsabilidade de aumentar em 15% a margem de contribuição em relação ao ano de 2016, em um prazo de 5 anos, e deixar 100% dos processos de compras e vendas mapeados em 100 meses. Já o setor financeiro tem a responsabilidade de alcançar uma margem de erro de 5% nos controles de caixa em um prazo de 5 anos, reduzir os pagamentos em atraso em 70% em relação ao ano de 2017, em um período de 5 anos, e reduzir recebimentos em atrasos de 50% em relação ao ano de 2017, também em 5 anos. Por último, o setor de venda possui as metas de aumentar o detalhamento dos cadastros em 70% em relação a 2017, em um prazo de 5 anos, alcançar uma margem de erro dos controles de estoque em 5% em um prazo de 5 anos e orçar 15% das negociações com novos fornecedores, ano base 2016, em um ano. Por último, temos as perspectivas de aprendizado e crescimento, que são 5 novas atividades repassadas aos funcionários em um prazo de 5 anos e 2 feedbacks por funcionários por ano. Essa meta deve ser alcançada em um ano, sendo o sócio administrativo responsável por ambas as metas. Com isso, além de se alinhar o planejamento orçamentário e financeiro, as prioridades da Organização e Estratégia, ou BSC, possibilita que os responsáveis por cada função organizacional saibam de que forma podem contribuir em suas atividades para que a organização amplie as possibilidades de alcançar a visão almejada. Considerações finais. O trabalho possibilitou identificar como pode ser desenvolvido um BSC para uma empresa comercial de pequeno porte, de forma que a ferramenta seja adequada à realidade da empresa. A proposta de realização da avaliação de desempenho organizacional por meio da elaboração do BSC apoiou a sugestão de metas e iniciativas que visam o crescimento desejado, de acordo com as estratégias estabelecidas e com a missão e visão definidas para a empresa. Durante o procedimento de implementação do BSC, foi necessário o acesso aos relatórios contábeis para saber em que estado a organização se encontrava e, a partir disso, traçar metas alcançáveis para a melhoria da empresa. Por isso, é fundamental possuir dados confiáveis para que seja possível traçar metas plausíveis e acompanhar a evolução dos resultados da empresa. Um ponto observado pelos autores foi a centralização das tarefas em torno do sócio administrador da empresa. Bunker, Cheng e Pizzini, 2004, apontam que a segregação das tarefas entre os colaboradores facilitaria a sugestão de metas e objetivos, deixando clara a contribuição de cada funcionário para o sucesso organizacional da empresa. Por fim, conclui-se que, independentemente do porte da empresa, ferramentas de contabilidade gerencial como o BSC são aplicáveis e podem ser úteis para melhorar a atuação e adaptação ao mercado e também para propiciar uma visão mais abrangente do negócio. Para que a possibilidade de sucesso na aplicação dessas ferramentas seja maximizada, o relacionamento próximo e transparente entre o empreendedor e a contabilidade é primordial. Isto porque, com informações contábeis fiéis e reais, atribui-se robustez, confiabilidade e efetividade às ferramentas gerenciais.